A paróquia Nossa Senhora do Rosário oferece o Evangelho de hoje, 12 de julho de 2020. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 23. Naquele tempo saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar ele numa barca. Nela se assentou enquanto a multidão ficava à margem, e seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele, então, para dizer-lhe: por que lhes falas em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu, taparam os seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende e produz fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, o terreno no qual a semente é lançada é o nosso coração. Se não o preparamos para receber a palavra de Deus, a semente, ela não vai germinar nem frutificar. Talvez possa até brotar,
Mas se neste coração ainda há pedras e espinhos que machucam e ferem, com certeza não dará nenhum fruto. A intenção de Jesus é fazer com que os seus ouvintes possam compreender a necessidade de estar com o coração preparado. A todo instante Deus lança a semente. Se permanecermos com o coração improdutivo, a graça de Deus pode chegar e não ter condições de realizar os seus efeitos. Quem tem ouvidos, ouça.